apareceu. Me pergunto de onde surgirá o socorro se ninguém se importar. Aonde está o amor? De onde o sol virá? O mundo precisa de fé, o mundo precisa de amor, o mundo precisa de esperança. Que vejam em nós essa fé, que encontrem em nós esse amor, pra viver com a gente a esperança que é o Senhor. Me pergunto de onde surgirá o socorro se ninguém se importar. Aonde está o amor? De onde o sol virá? O mundo precisa de fé, o mundo precisa de amor, o mundo precisa de esperança. Que vejam em nós essa fé, que encontrem em nós esse amor, pra viver com a gente a esperança que é o Senhor. Nele esperamos, nele confiamos, pois nele vem a luz em cada novo dia. Nele esperamos, nele confiamos, pois nele vem a força que precisamos. O mundo precisa de fé, o mundo precisa de amor, o mundo precisa de esperança. Que vejam em nós essa fé, que encontrem em nós esse amor, pra viver com a gente a esperança que é o Senhor. O mundo precisa de fé, o mundo precisa de amor, o mundo precisa de esperança. Que vejam em nós essa fé, que encontrem em nós esse amor, pra viver com a gente a esperança que é o Senhor. O mundo precisa de fé, o mundo precisa de amor, o mundo precisa de esperança. Que vejam em nós essa fé, que encontrem em nós esse amor, pra viver com a gente a esperança que é o Senhor. Seja bem-vindo a mais uma celebração da Batista Vila Formosa, e agora estamos pelo canal do YouTube, porque não podemos estar presencialmente, mas é uma alegria, um privilégio receber você aqui no canal da Batista Vila Formosa. Se você não fez ainda a sua inscrição, faça aí para que você tenha todas as comunicações, para que você receba a nossa programação, as comunicações de programação. Hoje nós pretendemos encerrar a série de mensagens sobre religião e religiosidade. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações. Antes, porém, quero compartilhar com você algumas questões. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, e hoje pela manhã, antes do estudo, pela manhã falei um pouquinho sobre isso, o texto fala que há tempo para tudo. E esse é um tempo de distanciamento, esse é um tempo de estarmos aqui através das redes sociais, utilizando o culto online. Mas nem por isso a igreja deixa de trabalhar, a igreja deixa de acompanhar,
A igreja deixa de levar a palavra, a igreja deixa de se solidarizar com as pessoas que necessitam. Então eu quero tirar esse momento dessa celebração para dar oportunidade para você que tem contribuído, tem participado aqui na Batista Vila Formosa, você que tem sido bênção e através da sua contribuição nós também damos continuidade nessa bênção, sendo bênção na vida das pessoas, daqueles que necessitam. É um momento realmente que a igreja continua realizando o seu trabalho, mesmo que à distância, mas continuamos com a estrutura funcionando e eu quero convidar você a participar do momento da mordomia, o momento da contribuição. Se você sentir no coração, você que está nos acompanhando, você que é o nosso amigo, nosso visitante, você também pode fazer a sua doação, a sua contribuição. Está aparecendo aí na tela os dados da conta bancária, os dados da igreja, para que você possa fazer a sua contribuição. E eu posso dizer para você, posso afirmar que todos os recursos que têm chegado até aqui, nós temos investido integralmente na obra do Senhor, abençoando vidas, mantendo a estrutura. Mas cada um deve contribuir com o que sentir. Não contribua por obrigação, não contribua esperando retribuição, mas contribua se você sentiu no seu coração, com liberalidade, sabendo que nós já fomos abençoados, por isso que nós contribuímos. Não é o inverso, contribuímos para ser abençoados. Nós não fazemos barganha com Deus, ao contrário, Ele tem nos abençoado, nós estamos aqui, você está aí na sua casa, com a sua família, ou no trabalho, onde quer que você esteja, porque o Senhor tem nos abençoado. Então nós vamos ouvir uma participação musical, tem os dados, volto a repetir, enquanto isso, você pode fazer a sua contribuição ou a sua doação.
Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento de contribuição, agradecendo a Deus pelas bênçãos, por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Nós temos o lema de uma igreja que adora o Senhor, que cuida de pessoas, uma igreja acolhedora e conectada. E assim nós queremos continuar realizando a obra do Senhor. Oremos. Pai de amor, nós te louvamos e te agradecemos porque até aqui o Senhor nos guardou, até aqui o Senhor nos direcionou. Quero te agradecer por cada vida que nos acompanha, cada família. Quero te agradecer porque o Senhor tem nos guardado. Quero te pedir uma bênção especial em favor daqueles que estão enfermos, daqueles que estão enlutados, Pai de amor. Que o Senhor possa entrar com providência curando, que o Senhor possa estar consolando, que juntos nós possamos continuar crendo no Teu poder, na Tua soberania, Pai de amor, entender que há tempo para todas as coisas e é tempo de atravessar esse deserto, mas atravessar esse deserto sem perder a esperança, sem perder a fé, confiantes no Senhor, Pai. E agora nos dirige na explanação da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de atuação e que a Tua palavra possa encontrar guarida em cada coração. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Para encerrar a série de mensagens sobre religião e religiosidade, entre alguns textos que nós poderíamos utilizar, eu quero compartilhar com você um texto bastante conhecido que vai com certeza definir bem a religião que agrada a Deus, a religiosidade que agrada a Deus. Nós temos falado em todo esse mês a série de mensagens, mas é bom que fique bem claro. E aí o Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9, nós temos a parábola do fariseu e do publicano. Também poderíamos recorrer à parábola do bom samaritano, né? Mas vamos nos ater aqui, porque eu entendo que nós vamos encontrar características daquela religião ou religiosidade aparente, aquela que é de acordo com a vontade do homem, né? Com exageros naquilo, na visão do homem, que ele entende que é o correto e não na direção do Senhor. Mas também nós temos aqueles que procuram reconhecer o seu estado de pecado e procuram agradar a Deus com as suas limitações, mas procuram adorar ao Senhor. Vamos à leitura do texto. Propôs também esta parábola, e alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, estava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esse texto vai nos levar a pensar um pouco sobre religião, sobre religiosidade aparente, aquilo que muitas vezes tem sido desenvolvido nos dias de hoje, e aquela religião, religiosidade que está acima de todas as coisas, mas é de acordo com a vontade de Deus. Aquelas pessoas que foram transformadas não pela religião, mas transformadas pelo Evangelho. Primeiro vamos relembrar e conhecer um pouquinho quem eram os fariseus e quem eram os publicanos, né? A palavra fariseu significa separados. Então eles estavam separados para realizar uma determinada obra. E um dos pontos de vista é que a origem dos fariseus veio daqueles que teriam dado continuidade ao trabalho de Esdras. Inclusive, tentavam dominar o texto e o ensinamento da lei mosaica em cada detalhe. Eles se preocupavam com os detalhes.
Os escribas no Novo Testamento foram descendentes espirituais dos fariseus. No início do segundo século antes de Cristo, nós encontramos os chamados Basidim, que significa leais a Deus. A maioria tinha por alvo controlar a religião do Estado. Os fariseus tinham os seus preceitos, as suas normas, né? E eles então eram observadores de todos os detalhes. Eles seguiam no sentido de maneira literal a lei. E muitos escribas, doutores da lei e líderes religiosos pertenciam ao farisaísmo, eram fariseus. Algumas características dos fariseus, interessante, preste bastante atenção, porque talvez nos dias de hoje nós também encontramos algumas pessoas que se preocupam em cumprir determinada parte da palavra do Senhor. Eles eram zelosos pela lei, pela tradição, Atos capítulo 15, versículo 5, ou Gálatas capítulo 1, versículo 14, você pode consultar na sua Bíblia, nada demais, né? Pelo contrário, eles eram dedicados a isso. Eram extremamente morais, né? Isso é perigoso, Lucas capítulo 18, que acabamos de ler, versículo 11. Eram rígidos no jejum, Lucas capítulo 5, versículo 33. Eram ativos no proselitismo, Mateus capítulo 23, versículo 4 vai falar sobre isso, ou melhor, Mateus capítulo 23, versículo 14. Gostavam de títulos de distinção, de serem, né, sempre reconhecidos. Se você consultar Mateus capítulo 23, ali dos versículos 7 a 10, você vai constatar isso. Mas aí começam os problemas, começam as dificuldades. Mateus capítulo 23, versículo 4, vai falar que eles eram opressores, eles eram cruéis, perseguidores. Lá em Atos capítulo 9, os versículos 1 e 2, você vai ver como eles exerciam essa perseguição. E eles eram justos aos seus próprios olhos, não ao que a lei falava, o que Deus mandava, mas o que eles entendiam, da maneira deles. A religião, eles é que determinavam o que era certo e errado. Lucas capítulo 16, versículo 15, vai falar sobre isso. E é interessante pensarmos um pouquinho que o farisaísmo, através dos séculos, ele continua encontrando espaço nos corações dos chamados religiosos. Pessoas que se preocupam com a questão do legalismo da religião. Então, esse ou essa são as características dos fariseus. Os publicanos, por sua vez, você deve saber, se não sabe é importante depois uma pesquisa, eles trabalhavam para César, né? Eles trabalhavam, mesmo sendo judeus, eles trabalhavam para César, eram traidores da pátria, eles cobravam sempre os impostos a mais, eles eram seres corrompidos e eles corrompiam outros, eles sempre procuravam corromper outros judeus. E aí aqui no texto nós temos a parábola desses dois grupos, né? E tanto os fariseus quanto os publicanos, eles fizeram parte ali no ministério de Jesus, estavam sempre presentes ali, eles sempre estavam presentes na vida de Jesus. Os fariseus eram aqueles que questionavam, que pressionavam, que perseguiam, e os publicanos eram aqueles mais sensíveis, até pela própria condição dele, né? A gente tem alguns exemplos, por exemplo, quando Jesus olha na árvore e diz: Zaqueu, desce depressa porque hoje vou pousar na sua casa. Zaqueu era publicano, era cobrador de impostos, então eles eram mais sensíveis à mensagem de Jesus. Mas aí o que nós queremos trazer com esse texto? Exatamente os dois tipos de religiosidade, os dois tipos de religião. E aí o texto vai apresentar aqui dois projetos de religiosidade, a do fariseu e a do publicano. A do fariseu, o religioso com atitude de pecador, e o do publicano, pecador com atitude espiritual. Então o fariseu era um religioso com atitude de pecador.
E o publicano era um pecador com uma atitude espiritual. Para isso eu quero fazer aqui uma consideração, dividir entre dois projetos. Qual era o projeto de religião, o projeto de religiosidade do fariseu e o projeto de religião ou de religiosidade do publicano. Vamos começar pela postura. A postura do fariseu, qual era? No texto fala, ele põe-se em pé diante de si mesmo, dos homens e de Deus. Ele está fazendo tudo correto. Na oração dele, o texto é muito claro. Ele não considera os outros, mas ele está acima de tudo e de todos. Essa é a postura. A atitude dele de autojustificação. Eu sou justo, eu sou especial e os outros são apenas os outros. Então ele está sempre naquela autojustificação. O que ele faz é suficiente, as suas obras, ele deve ser exemplo, né? Ou ele deve ser seguido. Embora, se nós acompanharmos o texto e outros textos da palavra do Senhor, nós vamos ver que o fariseu falava muito, mas fazia muito pouco. Ele mandava fazer, mas ele não fazia, ou seja, ele não era exemplo de testemunho, exemplo de atitude, mas ele sempre estava ali controlando todas as coisas. Propósito. Era uma oração de informação. Você percebeu nesse texto, e às vezes, quem sabe nos dias de hoje há essa dificuldade também? Na realidade, ele ora não pedindo a misericórdia ou adorando a Deus, mas ele ora prestando um relatório do que ele faz, do que ele é, de como ele vive. Então essa oração é uma oração de informação. E nós podemos tomar cuidado com a religiosidade ou a religião hoje, quando nós colocamos em primeiro plano, acima do Evangelho, porque muitas vezes nós queremos informar para Deus quais as atitudes que nós vamos tomar, o que nós estamos fazendo, mas nós não estamos pedindo direção de Deus. Nós não estamos nos colocando à disposição do Senhor, que aí sim é aquela religiosidade que agrada a Deus. Então não, eles não oravam por misericórdia, não adoravam, mas ele estava fazendo apenas um relatório de tudo aquilo que ele fazia. E é claro, não do que ele fazia de errado, mas tudo aquilo que ele fazia de boas ações, né? O realizar, o ativismo. Muitas vezes nós confundimos a questão da salvação e aí voltamos às obras, né? A salvação é pela graça do Senhor, não é pelas obras. E aí também do que a gente pode destacar é que ele orava de si para si. Não havia transcendência, não havia aquela relação com o divino, com Deus, não. Ele orava de si para si mesmo, ele já se exaltava. O culto era egocêntrico, a oração é egocêntrica, né? Não era cristocêntrica. Então ele cultua a si mesmo, ele coloca todas as suas boas ações, ele presta um relatório na sua oração, né, com toda a altivez, e Deus apenas faz parte do cenário, infelizmente. E Deus, nessa oração do fariseu, Deus faz parte de um cenário, podemos dizer, de um show espiritual, um show gospel, atualizando isso para os nossos dias. Nós precisamos tomar cuidado, porque essa religião não agrada a Deus, pelo contrário, ela não é de Deus. Quando nós deixamos Deus ser apenas um participante desse cenário, em que o ator principal somos nós mesmos, nós incorremos em uma questão muito grave, que desagrada ao Senhor. A sua ênfase é a negação. Ele só afirma o que não faz. É interessante, né, essa parábola. O fariseu, ele afirma o que ele não faz. Mas nós precisamos ser lembrados de que para Deus o importante não é o que você não faz, mas o que você é. As obras são detalhes, né? Porque geralmente nós vamos expressar aquilo que nós somos. Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, vai nos levar a pensar sobre isso. Preste bastante atenção nesse texto, porque Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23 fala sobre essa religião que não agrada a Deus. As pessoas que realizam, que estão preocupadas no fazer e não
em viver, em ser. O texto diz assim, se me permitam, vou ler a partir do versículo 21 do livro do Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai iniquidade. Esse texto é um texto muito forte. As pessoas, a Bíblia diz que o joio e o trigo vão crescer juntos, e aí que você que nos acompanha, por isso que a gente fala que a igreja não é perfeita, porque as pessoas que estão ali não são perfeitas, né? Nós precisamos tomar cuidado. O fato de você ser religioso, frequentar uma religião, uma igreja, uma denominação, não significa que você vai ser salvo. As boas ações que você faz, isso é maravilhoso, todo mundo deve fazer, mas o texto é claro. Diz que muita gente vai dizer, ou vai prestar um relatório como fariseu, né, dizendo o que realizou, o que fez na igreja, o que fez para o próximo e tantas outras coisas, mas a resposta de Jesus será, não vos conheço, porque a religião do fazer é humana, essa religião não traz coisas boas, não edifica, pelo contrário, ela concorre com o Evangelho. A religião não pode ser concorrente do Evangelho. A religião não pode ser concorrente da vontade de Deus. A religião não pode estar acima da vontade de Deus. A religião não pode estar acima do Evangelho. A religião não pode estar acima do amor. Essa religiosidade aparente do fariseu não vai conduzir-nos à vida eterna. Então essa religião não deve fazer parte da minha vida e da sua vida. De uma maneira muito clara, a Bíblia não tem meio termo. Essa religiosidade não agrada a Deus. Essa religiosidade vai satisfazer o nosso ego, a nossa vontade. E nos dias de hoje, quantas dificuldades no meio cristão, no meio da política envolvendo cristãos, nas igrejas, quantas dificuldades de comunhão, onde o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, passa longe, porque a religião, essa religião que de uma forma negativa, ela não contribui para a edificação, não contribui para o crescimento de vidas, não contribui para ganhar vidas, ao contrário, escandaliza, distancia as pessoas. Quantas pessoas ao longo do tempo nós ouvimos falar que faziam isso, faziam aquilo, e você não vê isso expresso, por exemplo, no testemunho da família. As pessoas não conseguiram ganhar nem a família para Cristo, não deram bom testemunho, não conseguem realizar a obra do Senhor segundo a vontade do Senhor, mas querem se apegar a essa religião, a essa religiosidade, muitas vezes para esconder, como um fariseu, tudo aquilo que não conseguem viver. Seria muito melhor reconhecermos essa nossa falha. E aí sim nós falamos do Evangelho, nós falamos da espiritualidade que agrada a Deus. A religião não leva ninguém aos céus. A religiosidade pura e simples, aparente, essa que o fariseu aqui quer demonstrar, quer fazer ou tem feito, não deve fazer parte da nossa vida. O que deve fazer parte da nossa vida é a transformação do Evangelho. O que deve fazer parte da nossa vida é o viver que agrada a Deus. O que deve fazer parte da nossa vida é a religião e religiosidade que agrada ao Senhor. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre qual era o projeto do publicano. E aí sim, depois pesar esses dois projetos de religião. Agora vamos conhecer um pouquinho o projeto do publicano. Qual era a sua postura, a sua intenção, a sua atitude? Primeiro, falando da postura do publicano, ele estava de pé, mas o coração estava curvado. Ele estava se sentindo no pó. Ele não ousava nem levantar os olhos. Ele sabia da sua condição, pecador, ele sabia realmente o que ele fazia. Ele reconhece a sua condição.
Então ele, bem diferente do fariseu, ele reconhece que é pecador, ele reconhece que precisa mudar, que ele não tinha nem condições de se aproximar do Senhor. A atitude dele é uma atitude de discernimento de que é pecador e de que ele é carente da misericórdia de Deus, e sem essa misericórdia ele está perdido. Isso está muito claro nessa atitude aqui do publicano. Ele mostra aqui um quebrantamento, ele mostra um reconhecimento dessa necessidade de perdão. Assim como Pedro disse em outra oportunidade, ele disse a Jesus: afasta-te de mim, porque sou pecador. O publicano está afirmando isso, o publicano está demonstrando isso, o publicano sente isso. E quando o homem toma consciência desse afastamento de Deus, dessa separação entre o santo e o pecador, isso vai funcionar na aproximação. Isso vai levá-lo a aproximar-se definitivamente de Deus, bem diferente do fariseu, aquele legalista, aquele que procura seguir a lei, aquele que acha que faz tudo correto. O publicano, ao contrário, ele se sente, ele se coloca na atitude, na condição de pecador. E aí sim, aí nós começamos a ver a transformação do Evangelho, transformação provocada pelo Evangelho, nessa condição de reconhecimento. Olha qual é o propósito publicano. A oração dele não era para tentar tapear, vamos dizer assim, Deus, tentar enganar Deus. Ao contrário, ele sabe que Deus também sabe da sua condição de pecador. E ali ele procura se despir diante do Senhor, coloca ali toda a sua vulnerabilidade para Deus. Ele coloca todos os seus pecados. Ele realmente abre o seu coração. É isso que nós precisamos fazer nos dias de hoje. Ele se derrama diante do Senhor. A espiritualidade é de si para Deus. Essa religião, religiosidade, essa oração do publicano é dele para Deus. Ele é presente e participante ativo nessa interação entre o homem e a divindade, bem diferente do fariseu, que ali, me permitam aqui, entre aspas, Deus é apenas um detalhe daquela oração. O ênfase do publicano aqui, dessa religiosidade dele ou dessa espiritualidade, não se concentra em quem ele era ou quem eu sou, mas no que ele está fazendo, mas em quem ele é. Ou seja, essa espiritualidade não se concentra no que ele faz, naquilo que ele realiza, mas se concentra naquilo que ele é pecador. Ele diz: sê propício a mim, pecador, porque sei que tu és Deus misericordioso. Aqui não se tem dúvidas, analisando esses dois projetos aqui de religião, do fariseu e do publicano, qual é aquele projeto que agrada a Deus, qual a religião ou religiosidade que agrada a Deus. Mas aí nós precisamos pensar um pouquinho então nos dias de hoje. Qual é a religião ou religiosidade? Ou o que essa religião e religiosidade faz por nós? A religiosidade do fariseu faz-nos sair por aí afirmando diante dos homens ou querer o reconhecimento diante dos homens e não diante de Deus. Todo ser humano tem essa tendência que precisa ser policiada, precisa ser monitorada, precisamos estar sempre sendo lembrados da nossa condição. Existe uma grande tentação, muitas vezes, de impressionar os homens e até impressionar Deus através da religião. Existe uma preocupação hoje de mostrar que nós somos religiosos ou que a nossa religião é a melhor. Preocupação, muitas vezes, de mostrar para os outros aquilo que não conseguimos viver. A religiosidade do publicano não se afirma diante dos homens, mas diante de Deus. Ele reconhece que é pecador. E aí sim, ele está na condição de pecador,
ele se submete à vontade de Deus. O fariseu não, ele não tem essa visão de ser pecador, ao contrário, poderíamos dizer que Deus está fazendo um favor para ele, porque ele faz tudo, ele observa tudo, ele faz jejum, ele contribui. É outra preocupação que, se me permitam aqui, as pessoas parecem que quando nós falamos de contribuição, né, principalmente na área financeira, que vai se ter o retorno, multiplicar, essas coisas não existem, nós somos abençoados, Deus tem nos abençoado. O publicano, apesar de toda a sua vida promíscua, né, corrompendo até outras pessoas, além de ter sido corrompido, agora ele reconhece, ele tem essa visão clara. E aí, diante do texto, nós temos essas duas realidades. Falamos durante todo esse mês, repito, sobre religião e religiosidade. Será que no mundo que nós estamos, no contexto atual, a religião muitas vezes não tem tomado o lugar do Deus da religião? Às vezes queremos ser tão legalistas, nos apegamos em tantos detalhes pequenos, mas esquecemos da nossa própria vida. Criticamos outros, não damos oportunidade, não damos o perdão, não perdoamos, mas criticamos. Mas aí quando a situação nos envolve a nossa família, aí nós queremos ter uma outra visão. Me lembro e me permitam aqui de um pastor bastante conhecido, que ele sempre tinha uma dificuldade muito grande, é claro, biblicamente, com relação ao divórcio. Ele tinha uma dificuldade, né, de entender a graça do Senhor na questão do divórcio, até que um dia o filho dele se divorciou. Aí ele começou a ter uma outra perspectiva, aí ele começou a ter uma outra visão. O que nós precisamos, meu querido irmão, querida irmã, você que está nos acompanhando, é deixar de lado a religião, no sentido aqui da religião vivida pelo fariseu, e procurar viver o evangelho que o Senhor nos ensina, trazendo para o contexto atual, cuidando cada um da nossa própria vida, no nosso relacionamento com Deus, perdoando, amando, é claro, sempre digo, Deus não ama o pecado, Ele ama o pecador. Claro que nós aceitar tudo, não, nós precisamos nos posicionar sim, inclusive que essa posição seja embasada nas Sagradas Escrituras. No momento que nós vivemos, um momento de dificuldade, o cristão tem que se posicionar sim, mas se posicionar com sabedoria, se posicionar com discernimento, com prudência. Como eu tenho visto as pessoas viverem de religião nesse tempo de pandemia? Críticas aqui, ali e acolá, quando nós deveríamos estar procurando uma unidade para que tantas vidas não fossem ceifadas. Qual tem sido a nossa postura diante de Deus? Nós, como igreja, como tem sido a nossa postura? Nós somos arrogantes ou estamos nos quebrantando diante do Senhor? Somos fariseus ou somos publicanos? Quem sabe nós esquecemos um pouquinho de buscar a santificação, que é um processo. Meu desejo, a minha oração é que essas mensagens tenham servido para que repensar, para que todos nós possamos repensar um pouquinho a questão da religião, da placa de igreja, da denominação. Quantas disputas, quanto tempo perdido nós poderíamos estar pregando o Evangelho. Quantas pessoas magoadas nas igrejas. Eu diria que igreja talvez seja um lugar onde que mais pessoas saem magoadas, né? Será que não é momento de rever isso? Procurar viver o Evangelho, relevar, sabendo que o Senhor é que vai julgar. Volto a repetir, tendo postura sim, não aceitando tudo, não é isso que eu estou pregando aqui, mas é rever alguns conceitos sobre o legalismo, rever a nossa visão com relação ao jovem, ao adolescente, à mulher, ao homem, ao divorciado, ao casado. Rever alguns conceitos no aspecto de ajuda ao próximo,
Rever alguns conceitos no aspecto do perdão, da comunhão, porque na realidade a religião ou religiosidade que agrada a Deus é quando nós vivemos o verdadeiro Evangelho. E o verdadeiro Evangelho pregado por Jesus, o amor está acima de todas as coisas. O amor deve conduzir a nossa vida. Nós precisamos aprender que igreja deve ser um lugar para receber os enfermos. As pessoas parecem que querem hoje que na igreja local, principalmente, todos sejam belos, perfumados, sem nenhum problema, nenhuma dificuldade. Isso não existe. Todos nós temos dificuldade. A igreja precisa acolher. A verdadeira religião, a religião que agrada a Deus, é uma religião de acolhimento e não de discriminação. Nós não podemos viver achando que a nossa denominação, a nossa religião é melhor que todas. Não, cada um tem o seu princípio, tem a sua fé, a sua doutrina. Mas nós não podemos afirmar, por exemplo, que só pessoas que hoje vivem na Igreja Batista serão salvos. Isso não existe, isso é utopia, isso não é bíblico. Jesus Cristo vai voltar para buscar a Igreja Universal de Cristo, a igreja daquelas pessoas que aceitaram a Cristo, e não de igreja A, B, C ou D. O meu desejo, a minha oração é que a religiosidade e a religião possam permanecer em segundo plano, mas em primeiro plano, nosso ideal, a nossa meta, seja buscar a santificação, viver um evangelho que agrada a Deus, um evangelho como na igreja primitiva, a igreja neotestamentária, a igreja de Atos, uma igreja que impacta, um evangelho e uma vida que vai impactar a sociedade hoje, um evangelho realmente que haja transformação de vida. Nós só seremos transformados quando nós reconhecemos que somos pecadores, mas a graça do Senhor vai cobrir esses pecados. Nós somos salvos pela graça, por isso, vivamos para adorar ao Senhor, vivamos o verdadeiro Evangelho, amar a Deus e amar ao próximo. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nosso desejo e nossa oração é que todos nós procuremos viver o verdadeiro Evangelho. E aí sim, essa religião ou religiosidade será aquela que agrada ao Senhor. Não há nenhum mal em ser religioso, em viver a religiosidade, desde que esteja em sintonia com a vontade de Deus. Deixa o legalismo de lado, viva o amor. Aproveite esse momento que vivemos de distanciamento para rever os conceitos sobre o Evangelho, sobre religião, sobre religiosidade. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo possa completar no seu coração a sua palavra, a palavra do Deus Todo-Poderoso. Oremos mais uma vez. Pai, te louvamos e te agradecemos porque a tua palavra não deixa dúvidas. A tua palavra nos mostra realmente como viver para te agradar. Como viver, Pai de amor, uma religião que vem do Senhor. Como ter uma vida religiosa baseada no Evangelho, baseada no amor. Pai de amor, nos abençoe para que possamos ter essa visão de que somos pecadores, de que não somos salvos pelas obras, mas pela graça. Ajuda-nos a reconhecer, mas ajuda-nos também a caminhar no processo de santificação. Abençoe cada um que está nos acompanhando, para que a tua palavra, o teu Espírito Santo possa tocar, que nós possamos viver realmente para o Senhor, que o Senhor continue sendo adorado, exaltado, que nós possamos viver da maneira como te agrada. Ajuda-nos como cristãos e evangélicos a amar mais, a perdoar mais, a atender mais, a vivermos realmente e ter uma igreja como hospital e não como tribunal. Fica conosco,
Te pedimos mais uma vez, Pai, continue nos abençoando, abençoe mais uma vez aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enlutados, cuida de cada um, Pai. Fica conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bom ter tido essa oportunidade de adentrar ao seu lar para transmitir a palavra do Senhor. Obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua disposição. Continue nos acompanhando, vamos entrar aí no período da celebração da Páscoa, da ressurreição, e vamos continuar falando e trazendo e transmitindo as nossas programações via online. Não se esqueça, utilize máscara, utilize álcool em gel, evite aglomerações quando possível, é claro. Sabemos que todos temos que trabalhar, temos que manter, mas procure seguir aquilo que tem sido dado como orientação através dos profissionais de saúde. Não se esqueça, confiamos no Senhor, vamos passar esse deserto, mas precisamos ser prudentes, precisamos também ser exemplo. Meu desejo e minha oração é que todos nós tenhamos uma semana de lutas, mas uma semana de vitória, sempre debaixo da graça do Senhor. Vivamos o Evangelho, priorizemos o Evangelho e não a religião humana. Fica agora com as nossas comunicações, acesse as redes sociais, Instagram, Facebook, o próprio YouTube da Batista Vila Formosa para que você continue conectado conosco. Muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe você e a sua família e até a próxima oportunidade, se Ele mesmo nos permitir. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Vamos no início, Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, É o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu.